Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Jorge e nós estamos no Além do Crepúsculo. Eu queria inicialmente pedir desculpa porque tem uma obra aqui do lado e talvez a gente escute algum barulho aí que pode ser que incomode um pouco. Mas sim, eu hoje queria conversar com vocês sobre isso aqui, ó. Batman, o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Eu vou comentar um pouquinho desse gibi, é assim que ela chama, essa história em quadrinho, né? E tentar explicar para vocês por que isso aqui é um divisor de água, né? Dentro dos quadrinhos, dentro dessa indústria do entretenimento. E por que o Frank Miller, o autor, para mim, também é um divisor de águas. Eu acho que se ele não for, talvez, o maior, né? Ele é sem dúvida alguma um dos maiores. Mas eu responsabilizo ele por todo o novo status que o quadrinho hoje os quadrinhos possuem, né? Quer dizer, não que antes dele não houvessem grandes gênios dos quadrinhos, grandes artistas, grandes roteiristas. Sim, existiam. Na década de 80, isso aqui é lançado em 1986, a gente já tinha uma gama de caras aí que vinham aí impressionando muito, produzindo roteiros e histórias assim espetaculares. O Alan Moore, né? O próprio Frank Miller. O Frank Miller, ele na Marvel, ele revitalizou o Demolidor e deu inclusive características à persona do Demolidor que até hoje, como é que eu posso dizer, eles definem o personagem. Tá legal? Pois sim, mas em 1986 a DC Comics lança o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Ela foi lançada originalmente uma minissérie em 4 partes. E aí a imprensa ficou assim, bombou. Isso aqui bombou na mídia. Era muito raro você apanhar um jornal que não viesse algum comentário sobre o Cavaleiro das Trevas. Ele estava deixando as pessoas de queixo caído. A crítica e o público, né? A venda dele também foi exorbitante. Mas havia até um crítico que eu me lembro que falava, ele dizia mais ou menos o seguinte, ele dizia que nem o Adam West, que foi o ator que viveu o Batman nos anos 60, nem o Christopher Reeve, que foi o ator que viveu o Superman, né, no filme, o filme Superman, né, eles nunca viveram em suas vidas ou na tela um Batman e um Superman tão interessante como a gente estava encontrando eles na obra do Frank Miller. O Superman participa da história também, está aqui na história. Então, o Cavaleiro das Trevas não é para ser lido, é para ser assistido, dizendo o crítico, né? Então você se ajeita na poltrona, no sofá, apanha o Cavaleiro das Trevas e assiste. E, recomendação, não esqueça de levar pipoca. Pois é, gente, isso aqui estava... Eu confesso que eu não li em 86. Em 86 eu tinha saído do exército há algum tempo e tinha parado de ler as histórias em quadrinhos lá nos 15 anos de idade, mas aí eu passei na banca, tinha uma edição que era uma edição encadernada que compilava a minissérie das 4 partes, e eu resolvi comprar para dar uma olhada e entender por que estavam falando tanto dessa obra, né? Falando tanto do Frank Miller, tanto do Cavaleiro das Trevas. E aí eu comecei a ler com a ideia de, era de noite, eu falei assim, vou ler um pouquinho e depois eu vou dormir. E, gente, eu acabei avançando à noite, li a história toda num fôlego só, porque não dava para parar. Cada página que você lia, você queria saber logo da outra que vinha a seguir, né? Então, do que trata isso aqui? Aqui se trata de um futuro próximo, não é definido, claro, é uma obra de ficção, em que o Cavaleiro das Trevas, o Batman, ele desapareceu há 10 anos. Há 10 anos que ninguém ouve falar do Batman. E aí, num determinado momento, Bruce Wayne retorna a Gotham City. Bruce Wayne é o alter ego do Batman. Ele agora com 55 anos de idade e começa a reviver, né, todo o tempo em que ele era o Batman, né, em que ele saltava de telhado em telhado entre os edifícios de Gotham City. E ainda muito tomado ainda pelas as lembranças, né,
do assassinato dos pais, o trauma do assassinato dos pais, e a culpa que ele sentia pela morte do Robin, né, o Jason. Jason não é mencionado como, mas ele está morto, né? Ele morreu e ele, por alguma razão, se sente culpado por isso. Inclusive, o uniforme do Jason é mostrado lá na Batcaverna. Então, Gotham City, mais uma vez, está dominada pelo crime. Se é que um dia ela já deixou de ser, né? Porque Gotham City sempre foi um laboratório das mentes criminosas, né? Dali saíram os maiores gênios do crime do mundo dos quadrinhos. E aí ele, inclusive, tem uma gangue, né, que está tocando o maior terror em Gotham City. Essa gangue, ela se denomina Gangue Mutante, que é liderada por um indivíduo que se diz líder mutante, que é um brutamonte, anabolizado, com os dentes afiados, é realmente uma figura apavorante. E o Batman não consegue ficar, o Bruce Wayne não consegue ficar indiferente a isso. Então ele começa a ser tomado por aquele desejo, né, de voltar a ser o Batman e ir para as ruas e colocar a justiça, trazer a justiça de volta. E aí, numa determinada noite, uma noite de muita chuva, cai uma tempestade torrencial sobre a cidade, e ele então coloca o uniforme do Batman e sai para a rua. E nessa noite ele confronta vários criminosos e é visto pela polícia, né? Então começam a sair nas manchetes de jornais no dia seguinte que o Batman voltou, né? E por conta dessas informações da volta do Batman, o presidente dos Estados Unidos aciona o Superman, né? Isso não é contado na história, gente, mas assim a gente entende que houve alguma espécie de repressão ao super-heroísmo naquela ocasião. Tanto que os super-heróis todos se aposentaram suas capas e suas máscaras e realmente desapareceram. Mas o único que ficou foi o Superman. Até porque o Superman, a questão dos superpoderes, o superpoderoso, a supremacia, né? E ele sempre teve muita relação com essa questão da superpotência, né? Então ele é preservado, ele é mantido, mas ele se torna ali meio que um segurança, um guarda-costas, um agente do governo federal ali dos Estados Unidos. Então o presidente pede que ele interceda e ele vai a Gotham City para confrontar o Batman e eles vão se confrontar, tá? Embora eles fossem amigos, muito grandes amigos no passado, ambos são gênios, né? Só que grandes mentes nem sempre pensam iguais e eles nunca foram muito iguais na sua metodologia e no seu modo de agir, né? O seu modus operandi. E aí o Coringa foge do Asilo Arkham. Quando ele vê que o Batman voltou, ele está no Asilo Arkham em estado quase catatônico. Mas quando ele vê na televisão que o Batman voltou, ele então empreende uma fuga do Asilo Arkham, que é o manicômio dos criminosos insanos. Ele foge e deixa para trás um rastro de centenas de cadáveres. Então a história ela gira muito em torno disso aí. Mas o Frank Miller, além dele ser um grande desenhista, ele tem também uma diagramação fantástica. A diagramação dele é tão magistral. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Essa sequência aqui, por exemplo, tá? Que ele está lembrando da morte dos pais. Tá vendo o criminoso, né? Os pais, o braço do pai dele, ele lá atrás, tá vendo? O disparo, tá vendo? A cápsula sendo ejetada ali, né? Tá vendo a arma, o cara pressionando ali o dedo, tá vendo? A arma, a cápsula do projétil no ar, tá vendo? O colar da mãe dele, ó, sendo puxado ali do pescoço, se desfazendo as pérolas no ar, tá vendo? Ele faz isso tão bem
Se você lendo a história, você tem a impressão de que os desenhos estão se movimentando. É verdade. Salta aos olhos. E a colorista, que na ocasião era a esposa dele, a Lynn Valley, ela também faz um trabalho magistral. O trabalho dela, ela era uma grande pintora e ela usa uns tons de aquarela, sabe? Só que ela começa assim, ela começa com cores bem primárias, né? Bem claras, tá vendo? Amarelo, né? Branco, né? Tá vendo? E à medida que a história vai avançando, ela vai mudando a cor, sabe? As cores vão ficando mais frias, sabe? Mais cinzentas, mais escuras. O fundo fica negro, tá vendo? Ó. Acho que uma maneira de expressar que a história está ganhando tons mais sombrios, entendeu? E não é só uma historinha de super-herói, não. Tá? Existe toda uma série de crítica social, existe a iminência de uma guerra para acontecer entre os Estados Unidos e a Rússia, né? E o gênero super-herói é meio que desconstruído aqui, né? A gente encontra um Batman aqui que não é aquele Batman que é exatamente aquela figura do bom mocismo, não. Ele aqui está implacável, sabe? Ele tá inconsequente, ele está obcecado, obstinado, o desejo dele fazer, não importa que ele tenha 55 anos, né? Ele ainda pode, ele ainda tem condições e ele quer fazer justiça de qualquer forma. E ao ponto de até arriscar a vida de uma criança, tem uma menina de 12 anos que vira a nova Robin aqui, que ele coloca a vida dela diversas vezes em risco. E ainda exclamando frases como ela é um bom soldado, aquela coisa toda. Enfim, o Batman aqui nunca teve tão irresponsável, sabe? Tão desesperado e tão ansioso por justiça. Mas eu diria que ele nunca teve tão humano. E sinceramente, gente, ele nunca teve tão apaixonante como ele está nessa obra aqui. Então, olha só, eu recomendo a leitura. Para quem não leu, leia. Para quem leu, faça o favor de reler, porque você vai encontrar mais coisas aqui que talvez você não tenha encontrado nas primeiras leituras. Porque uma obra-prima é assim. Você vai olhar ela várias vezes, vai examinar várias vezes, e cada vez que você fazer um reexame dela, você vai notar que alguma coisa que você não tinha notado nas vezes anteriores que você deu atenção a ela. Tá legal? E aí isso mudou o mercado. Os quadrinhos antigamente eles eram lançados em papel jornal, assim, grampeados, recheados de publicidade, de propaganda comercial. Mas quando essa obra foi lançada, ela foi lançada num formato diferente. Ela teve capa cartonada, em papel especial, né, a lombada quadrada, que isso acabou virando um modelo, não é? E que hoje os chamados quadrinhos de luxo, as graphic novels são lançadas obedecendo esse capricho, essa conformação mais luxuosa. E até chegar aqui nesse ponto, tá vendo? Essa aqui é uma edição encadernada, em capa dura, cromada. Olha só que máximo que não é isso aqui. Entendeu? E isso tudo eu atribuo, sim, ao Frank Miller e a essa obra aqui, O Cavaleiro das Trevas. Certo? Bom, gente, olha só. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço aí a paciência de vocês, mais uma vez, a atenção de vocês. E quem gostou se essa matéria ajudou de alguma forma, dá um like aí, entendeu? Dá uma opinião lá embaixo e inscreva-se no canal. Eu vou voltar aqui outras vezes falando sobre outras obras de quadrinhos e de cinema. Aliás, isso aqui também é cinema, tá, gente? Cinema puro. E outros assuntos mais, né? Que mais próximos do que dos problemas que a gente vive hoje na nossa vida, no dia a dia. Tá legal? Muito obrigado e até breve. Tchau.